o nosso estudo do metabolismo dos carboidratos e apresentando para vocês duas vias novas que, por enquanto, só foram mencionadas, mas não estudadas, tá? Que é o metabolismo envolvendo o glicogênio. Só relembrando, o glicogênio é um polissacarídeo de origem animal e ele serve como reserva energética para os animais, tá certo? Esse glicogênio ele tem uma característica diferente dos outros polissacarídeos, porque ele tem na sua estrutura química uma ramificação, um tipo de ligação alfa-1,6. Também tem alfa-1,4, mas ele às vezes apresenta ligações alfa-1,6, certo? Vamos então começar a estudar essas duas vias, a via de metabolismo do glicogênio. Mas antes vou apresentar o que eu sempre costumo fazer todo início de aula envolvendo metabolismo. Apresentar as vias que até o momento nós já estudamos, né? Então, só relembrando, os carboidratos. Os carboidratos, nós temos vários tipos deles, que são fontes da nossa alimentação. Então, o mais importante, também já foi estudado e falado, é o amido. O amido, ao ser ingerido, ele é digerido e a maior parte, a totalidade desse amido, por exemplo, é transformada em glicose, é digerido em glicose, que são os monossacarídeos que compõem os amidos. Essa glicose, então, ela vai ser transportada pelo sangue e direcionada para alguns tipos de célula na presença, por exemplo, da insulina. E a glicose, ao entrar na célula, ela tem alguns caminhos que ela pode percorrer. Num primeiro momento, nós vimos que a glicose ela pode ser transformada em piruvato ou 2-piruvatos. Essa transformação de glicose a piruvato recebe o nome de glicólise. E essa glicólise ela acontece no citoplasma das células e envolve a regulação pela insulina, né? A insulina favorece esse tipo de reação química, esse tipo de metabolismo, enquanto que os hormônios do jejum, da atividade física e do estresse tendem a desligar a glicólise. Tá? Nós já estudamos isso, nós vimos que a enzima mais importante dessa transformação é a enzima fosfofrutoquinase. Depois nós vimos que este ácido pirúvico ou piruvato, ele é transformado em acetil-CoA, isso já envolve a presença da mitocôndria, tá? Portanto, eu vou considerar essa transformação do ácido pirúvico em acetil-CoA na presença de oxigênio. Porque nós vimos que se não tiver oxigênio, esse ácido pirúvico, ele vai dar origem ao lactato. Nós vimos isso na aula passada. E esse lactato, ele tende a se acumular, então, nos tecidos, principalmente no músculo, e ao se acumular no músculo, ele causa lesão, por exemplo. Mas é importante que essa transformação ocorra na falta de oxigênio para que a gente libere os NADs. Lembra que os NADs são ocupados pela cadeia respiratória. Mas vamos seguir com o oxigênio. Então, esse ácido pirúvico ou piruvato é transformado em acetil-CoA e é colocado, queimado no ciclo de Krebs, coisa que nós já vimos também como acontece essa transformação. E do ciclo de Krebs, o que entrou de acetil-CoA e ácido pirúvico é transformado em gás carbônico. E os elétrons do ácido pirúvico ou do piruvato são totalmente arrancados e transportados para o NAD, e NAD que se transforma em NADH e FAD que se transforma em FADH2. Esses dois, então, seguem para a cadeia respiratória e na cadeia respiratória eles vão transferir estes elétrons, o NADH e o FADH2 transferem os elétrons para o oxigênio, que se transforma em água, e, claro, essa passagem dos elétrons até o oxigênio gera um gradiente de uma força protomotriz, um gradiente de H+, o que leva então à fosforilação oxidativa e à produção de energia ou de ATP. Nós vimos que este pedaço, a cadeia respiratória, é o mais importante para a produção de ATP. Produz 15 vezes mais ATP do que se eu levar apenas a glicólise como fonte de ATP. Então, a queima aqui ela é muito mais eficiente do que na glicólise.
Outro detalhe importante é que o ciclo de Krebs pode se acelerar ou pode tornar-se mais lento. Isso depende da quantidade de ATP que eu tenho dentro da célula. Tá bem? O que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos estudar este pedaço aqui do metabolismo. Tá vendo? Glicose dando origem, vamos seguir a setinha aqui, ó, glicose virando glicose 6-fosfato, depois glicose 1-fosfato e finalmente tem a formação do glicogênio, tá bem? Importante, o glicogênio é fonte de energia. Então, quando que eu vou transformar glicose em glicogênio? Quando eu tenho excesso, né, eu tenho quantidade a mais do que o necessário de glicose. Então, o que eu faço com essa glicose de excedente? Então, eu posso guardá-la para mais tarde na forma de glicogênio. Tá bem? Só acompanhando a seta de transformar glicose em glicogênio é uma via metabólica chamada de glicogênese, que nós vamos estudar hoje. E depois nós vamos ver que eu posso novamente pegar esse estoque de energia, esse estoque de glicose e liberar a glicose novamente. E essa transformação, de novo, de glicogênio agora em glicose, recebe o nome de quebra do glicogênio, ou glicogenólise. Bom, então vamos começar a estudar este pedaço do metabolismo aqui, tá bem? Bom, tá colocado aqui uma visão geral das vias para vocês, tá bem? Então aqui eu tenho a quebra do glicogênio e aqui eu tenho a produção do glicogênio, tá bom? Glicogênese é quando a célula faz glicogênio. Glicogenólise é quando a célula quebra o glicogênio. Primeiro detalhe importante, aonde isto acontece no seu corpo? Que local isto está acontecendo? Não é todos os locais, não. Então, as duas vias, a via de produção e a via de quebra, elas acontecem em dois locais do seu corpo, tá bem? Então, elas acontecem no fígado, onde eu tenho a maior estoque, na verdade, de glicogênio, e eu tenho também no músculo. Tá? Então, são os dois locais do corpo que eu tenho a presença, a produção e a degradação do glicogênio. Tá bem? Só fazendo um pequeno comentário, a quantidade de glicogênio que a gente tem estocado representa em torno de 300 gramas, ou seja, 300 gramas não é muita coisa. Se você for comparar, por exemplo, com gordura, quanto que de gordura você tem no seu corpo, pode variar 20, 30, 40 quilos de gordura, a quantidade de carboidrato que você tem guardado é bem menor. Tá? Mesmo que eu tenha o músculo bastante desenvolvido, eu ainda tenho uma baixa quantidade de estoque de carboidrato. E por que a gente costuma guardar tão pouco carboidrato? Estocar carboidrato, né, comparado com gordura. Veja que gordura eu chego a quilos, né, às vezes 50 quilos de gordura no organismo. Isso se deve ao fato de que para eu guardar carboidrato, para eu estocar o carboidrato, eu preciso de água, enquanto que para guardar gordura não é necessário ter água. Portanto, o nosso organismo optou por guardar gordura ao invés de guardar ou armazenar o carboidrato. Tá bem? Imagine você com 50 quilos de glicogênio, quanto de água você ia precisar no organismo? Talvez 300, 400 quilos de água, ficaria inviável o seu tamanho, né? Portanto, o nosso organismo não estoca muita quantidade de carboidrato, não. Prefere estocar gordura. E os dois locais são fígado e músculo, tá bem? Então, tanto a produção do glicogênio quanto a destruição dele envolve esses dois tecidos para a gente, tá bem? Vamos descrever primeiro a formação, tá? Então, claro, tenho que partir da glicose, né? E quando eu tenho uma alta quantidade de glicose. Essa glicose, então, ela é transformada em glicose 6-fosfato, tá bem? Essa transformação, ela já apareceu para nós. Quando eu estudei glicólise, eu já mencionei o fato da glicose virar glicose 6-fosfato com a adição de um fosfato do ATP, tá vendo? Então eu pego um fosfato do ATP e coloco na glicose, ela passa então a glicose 6-fosfato e eu libero ADP.
Aí, essa parte já é nova, né? Essa glicose 6-fosfato, ela então é transformada em glicose 1-fosfato. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu transfiro o fosfato que estava no carbono 6 para o carbono 1. Então, agora passa a ser glicose 1-fosfato. O próximo passo é um passo importante, tá vendo? É um passo energético. Olha o que está acontecendo, ó. Eu vou utilizar aqui uma UDP. O que é UDP? É uracila ou uridina, como queira, uma modificação da uracila, trifosfato. Eu já comentei para vocês que não importa qual é a letra primeira aqui. O que importa são as duas últimas, que quer dizer trifosfato. É aqui que eu contenho o ambiente energético, a condição energética. Tá? Então veja que nesse caso eu estou usando UTP, não ATP, por exemplo. Tá? Então, mas tudo bem essa letrinha que ela é menos importante agora. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou quebrar o UTP e vou liberar PPI. O que quer dizer PPI? Quer dizer pirofosfato, quer dizer que eu estou tirando 2 fosfatos daqui. E o que vai sobrar então? Se você retira 2 fosfatos e tinha 3, ficou 1. Então, vai ficar UMP. Bem? Mas a glicose já tinha um fosfato, não esqueçam disso. Ó. Então vamos fazer uma conta simples aqui. Tem um fosfato na glicose e tem 3 fosfatos na UTP. Quando você tira 2, sobraram 2 fosfatos. Então é como se eu tivesse sobrado UDP, né? Difosfato. E realmente é o que sobra, olha ela aqui, ó. Então olha o que está acontecendo. Eu vou pegar agora essa UDP e vou colocar, adicionar, conjugar na glicose. Então agora essa glicose 1-fosfato, ela é transformada em UDP-glicose. Por que isso aconteceu? Porque eu transfiro energia para a glicose. Toda via anabólica, e é uma via anabólica essa, de produção, é gênese. Toda via anabólica precisa de energia para acontecer, gasta energia. Então, eu estou transferindo energia para a glicose para que eu consiga montar o glicogênio, porque é uma via anabólica. Tudo bem? Então, agora as glicoses começam a ficar energeticamente carregadas, ou com bastante energia, vamos chamar assim, tá certo? Só que eu faço essa transformação de glicose a glicose UDP, eu tenho que fazer isso em milhares de moléculas de glicose. Então eu vou chegar aqui agora e vou fazer isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e vou guardando essas UDP glicose. Então vai fazendo, vai pegando as glicoses que estão em excesso e vai transformando todas elas em UDP glicose. No final eu tenho milhares de UDP glicose. Então aí fica fácil acontecer o último passo. Por quê? Qual é o último passo? O último passo é você juntar uma UDP de glicose ligada em outra, ligada em outra, ligada em outra, ligada em outra, até que eu formo uma grande cadeia de glicoses, tá bem? Então é o que está acontecendo aqui, ó, nessa última seta. Eu vou ter um glicogênio pequeno, já lá pronto, e eu vou colocando as glicoses. Ao colocar a glicose, eu tenho que tirar o UDP, porque o glicogênio não tem UDP. Então é só, vou trazendo as glicoses e vou tirando a UDP. E aí o glicogênio vai ficando cada vez maior, tá bem? Aqui, ó, representa aqui, ó, glicose ou glicogênio com uma glicose a mais. Esta enzima que faz esse último passo é a mais importante do processo, tá bem? Eu vou comentar depois um pouquinho sobre esta enzima aqui, a glicogênio sintase. Vamos discutir um pouquinho agora a quebra do glicogênio, tá bem? Então, esse glicogênio que está formado no músculo e no fígado, em algum momento que eu vou comentar daqui a pouco, ele vai ser quebrado a glicose novamente, tá bem? A volta é mais simples do que a ida, tá? Porque eu não preciso colocar energia para acontecer. A energia já foi colocada para a produção. Então, na degradação, na lise, é ladeira abaixo. Eu não tenho que ficar colocando energia para acontecer. Bem? Então agora essa glicose, ou melhor, esse glicogênio, vai sofrer ação da enzima glicogênio fosforilase e vai sendo liberado um a um. Lembra que o glicogênio tem milhares de glicose grudadas.
Então eu vou liberando glicose por glicose, vou cortando, vou quebrando este glicogênio, tá vendo? E o que que vai sair dessa quebra? A glicose 1-fosfato. Por que que a enzima recebe o nome de glicogênio fosforilase? Porque ao quebrar a glicose que está presa no glicogênio, ele já vai incorporar um fosfato. Tá vendo? Então, ele vai quebrar utilizando o fosfato, ele vai liberar já a glicose com o fosfato. Então, por isso que eu vou soltando aqui, ó, glicose 1-fosfato. Essa glicose, então, é transformada em glicose 6-fosfato. E a glicose 6-fosfato, aqui neste ponto, você vai ter que fazer uma pergunta. Essa glicose, ou esse glicogênio, melhor dizendo, ele está no fígado ou ele está no músculo? Porque vai ter diferença agora o que eu vou fazer com essa glicose 6-fosfato. Se essa glicose 6-fosfato tiver no fígado, né, vier de um glicogênio hepático, então o último passo vai acontecer. Então essa glicose 6-fosfato, ela é transformada em glicose, tira o P aqui, ó, tira o fosfato, e eu faço o que com essa glicose agora que está no fígado? Ela vai ser liberada para a gente no sangue. Então, esta aqui, ela vai manter a glicemia. Sabe a glicemia de jejum? Aquela que não cai por alguma razão? Uma das razões da glicemia de jejum não despencar é o fato de você ficar produzindo glicose pelo fígado através da glicogenólise. Por outro lado, se esse glicogênio for muscular, não vai acontecer o último passo. Esse passo só acontece no fígado. Por quê? Porque se essa glicose 6-fosfato ela tiver no músculo, ela vai ser transformada em piruvato. Por quê? Porque aí a gente começa um processo de queima. Então, o glicogênio que está no músculo, ele vai ser queimado pelo próprio músculo, tá certo? Então, essa é uma diferença importante. Aqui eu tenho, então, glicoses virando piruvato, isso é muscular, vai ser queimado no Krebs depois, inclusive, e esta é quando está no fígado, e essa glicose, então, vai manter a sua glicemia de jejum. Bom, essa foi uma visão geral, né, das duas vias que a gente está estudando hoje. Vamos agora olhar com um pouquinho mais de detalhe como essas vias estão acontecendo. Vamos começar pela glicogênese, tá certo? Então, é só para ficar ilustrado, só para ficar registrado como acontecem essas transformações. Tá? Então, claro, eu estou partindo da glicose 6-fosfato porque é o que é realmente novo na glicogênese. Né? A transformação de glicose em glicose 6-fosfato é glicólise, então não vou colocá-la aqui, tá bem? Então, por isso que eu estou partindo da glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato, então, sofre uma isomerização, é transformada em glicose 1-fosfato. Essa glicose 1-fosfato é energizada com a presença da UDP, né? Então, eu vou incorporar nela a UDP, lembrando que vai sair um pirofosfato, portanto, vai entrar UDP, tá vendo? Ó? Então, ficou grudado na glicose a UDP. E aí, com a presença da glicogênio sintase, a gente vai incorporando no glicogênio essas glicoses. A UDP glicose vai entrando, vai saindo o DP, vai entrando o DP glicose, vai saindo o DP, vai entrando o DP glicose, vai saindo o DP. Então, está representado para você a glicogênese. Eu vou pedir aqui um favor, vou pedir que você pegue o seu mapa metabólico, aquele que a gente trabalha em aula, e pinte esta transformação. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher uma cor que você ainda não utilizou, você vai encontrar no seu mapa metabólico a glicose 6-fosfato que já está pintada. Nós pintamos quando nós pintamos a glicólise, e aí você vai pintar só a seta de ida. Então, você vai pintar a seta, esta aqui de cima, ó, que transforma em glicose 1-fosfato. Então, pinta esta seta, pinte a glicose 1-fosfato. Depois, você vai pintar esta seta e vai pintar o UDP entrando e pirofosfato saindo, né? E vai pintar a UDP glicose. E, finalmente, você vai pintar uma seta bem comprida no seu mapa,
que é a transformação de várias UDPs glicoses em glicogênio, tá bem? E aí você pinta também o glicogênio e pinta também esta setinha aqui. Só não tome o cuidado de não escrever esses nomes nas setas, tá bem? Principalmente este nome aqui, que é a glicose sintase. Isso aqui não vai poder constar no seu mapa. Tranquilo? Aí você faz uma legenda depois, atrás, escrito glicogênese. Bom, vamos agora estudar um pouquinho sobre a glicogenólise, tá bem? Então tá aqui o esquema geral da glicogenólise para nós. Agora é a quebra do glicogênio. Então, só relembrando o que é o glicogênio, aqui está colocado para nós a representação do glicogênio, tá vendo? Repare que uma glicose está grudada à outra, tá vendo? Aqui, ó, uma aqui, outra aqui, através de ligação alfa-1,4, por isso que eu fico linear, por isso que eu fico reto. Mas de vez em quando aparece uma ramificação, que é a ligação alfa-1,6, tá vendo? Aí ramifica o glicogênio. Portanto, o glicogênio ele tem esta ramificação de alfa-1,6, mas veja que ele também tem alfa-1,4, tá bem? Então, o primeiro passo aqui, como eu falei, é ficar cortando, é ficar liberando as glicoses, tá vendo? É só quebrar a ligação, é só separar isso aqui, disso aqui, disso aqui. Então, é o que faz a glicogênio fosforilase, tá vendo? Ela vai liberando a glicose e um fosfato, utilizando, claro, para essa quebra o fosfato, tá vendo? Então, ela vai pegando o fosfato e vai quebrando, e vai quebrando, e vai liberando, e vai liberando. Então, eu vou liberando as glicoses. Quando chega neste aqui, ó, veja que ele é diferente. Se simplesmente eu fizer uma quebra aqui, eu vou ficar com algo muito estranho, tá vendo? Na onde tem a ramificação, eu vou ter que fazer uma pequena modificação. Eu vou ter que quebrar aqui em cima e jogar aqui embaixo. Tá vendo o que foi feito? Olha as cores, ó. Tá vendo? Então, para que a gente consiga digerir ou quebrar, né, ou metabolizar esse trecho aqui, eu preciso fazer uma pequena transformação. Eu quebro aqui e jogo para cá. Tá vendo? E aí, então, eu consigo tirar isso aqui, que é o que está mostrando aqui. Tá vendo? Se não, quando a enzima que está quebrando, que é a glicogênio fosforilase, chega nesse pedaço que tem a ramificação, ela enrosca. Então, eu preciso tirar daqui, jogar para cá, para que ela consiga vir retirando glicoses por glicoses, tá bem? É só um detalhezinho dessa questão da ramificação. E no final, então, eu tenho a produção de um monte de glicoses 1-fosfato, tá bem? Então, essa é a glicogenólise. Então, mais uma vez, eu peço agora que você pinte isto no mapa. Muito cuidado. Por quê? Porque isso aqui é a volta da glicogênese. Você acabou de pintar a glicogênese. Você vai pintar a volta dela. Então, as moléculas, por exemplo, a glicose 1-fosfato, já está pintada. Você já pintou quando pintou a glicogênese. Então, o que você vai pintar? Você vai pintar só a seta de volta que ainda não está pintada. Portanto, você vai partir do glicogênio, que já está pintado. Você vai pintar esta seta e esse fosfato entrando, tá vendo? E depois você vai pintar o quê? A seta que transforma glicogênio em glicose 1-fosfato. E depois você vai pintar a seta que transforma glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato. Então, nesse caso, você pinta só as setas, porque as moléculas já estão pintadas. Tudo bem? Bom, vamos seguir aqui mais um pouquinho. Vamos falar um pouquinho da como é regulado, né? Como é possível que uma via aconteça uma hora ou uma via aconteça outra hora. Então vamos começar pela glicogenólise, tá bem? A quebra. Então o glicogênio já foi produzido, então ele está aqui, ó, no seu fígado e ele está aqui no seu músculo, tá vendo? A, fígado, B, músculo. Então, vamos supor que quando você precisa obter esta glicose que está guardada aqui. Então, a condição para que esse glicogênio comece a ser quebrado é você precisar utilizar carboidratos no momento em que você não tem no sangue, você não tem da alimentação. Então, essa condição, a primeira condição para que isso aqui ocorra é numa situação de jejum. Jejum de quanto tempo? A partir de 3 horas, 2 horas.
eu já entro no estado de jejum, então eu preciso obter esta glicose que está aqui. Portanto, para que a quebra comece, a glicogenólise comece, eu preciso do hormônio do jejum, eu preciso do glucagon. Então, o glucagon ele vai agir positivamente sobre a via, ele vai favorecer tanto no fígado quanto no músculo, tá bem? Então, é uma primeira condição. Não vai ocorrer esta via na saciedade. Por quê? Ou na saciedade ou pós-prandial, vamos chamar assim. Então, pós-prandial. Por que ela não vai ocorrer? Porque nesta condição você tem muito carboidrato da alimentação. Portanto, nessa condição, é um outro hormônio que é liberado, né? Nós vimos que é a insulina. Então, a insulina ela também age na glicogenólise, age fazendo o quê? Parando a glicogenólise, porque é uma condição que eu tenho da alimentação. Então, a insulina ela age negativamente sobre a glicogenólise, tá bem? Que outra condição eu tenho, que outro hormônio eu tenho que pode mexer ou regular, né, a glicogenólise? Suponha que você comece uma atividade física agora. Então, nessa condição, você precisa de carboidrato para ser queimado ou para manter a glicemia. Então, nessa condição, eu preciso, mais uma vez, mobilizar a glicose que está guardada na forma de glicogênio. Portanto, durante a atividade física, eu preciso trazer de volta toda aquela glicose guardada. Qual é o hormônio no caso? É a adrenalina. Então, a adrenalina mexe ou interfere nesta via? Com certeza. De que forma? Ela favorece, ela ativa a glicogenólise. Tá bem? Um detalhe importante: como isso acontece? Os hormônios eles não agem diretamente na via, eles de forma indireta agem sobre a enzima marca-passo. E neste caso da glicogenólise, a enzima marca-passo é a glicogênio fosforilase, tá bem? Então, esta enzima marca-passo, aquela passo limitante, ela é aquela enzima mais lenta do processo, né? E ela, então, para que a via aconteça, é necessário que eu ative esta enzima. E quem vai ativar? Glucagon, a adrenalina. Quem vai inibir? A insulina. Só um detalhe importante é que a glicose, esse glicogênio que está armazenado no fígado, que é transformado em glicose, ele vai manter glicemia, ele vai para o sangue, enquanto que o glicogênio que está no músculo, ele vai ser usado para obtenção de energia para o próprio músculo, tá bem? Um detalhe, uma situação diferente agora. Vamos imaginar a glicogênese. O que vai acontecer na glicogênese? Eu vou fazer então as setinhas voltarem aqui, ó, tá vendo? Tanto no fígado, melhor, quanto no músculo, quanto no fígado. Nos dois casos, agora mudou a condição, é glicogênese, preste atenção. Então, agora eu vou produzir glicogênio. Quando que eu vou produzir glicogênio? Quando eu estiver nesta situação aqui. No jejum eu vou produzir? Claro que não. Na atividade física eu vou produzir? Claro que não. Portanto, na glicogênese as coisas vão se inverter. Então, nesse caso, na glicogênese, a insulina vai agir de forma positiva. Então, é uma via que a insulina ativa, enquanto que o glucagon vai agir negativamente como inibidor e a adrenalina também. Tá bem? Então, é uma via de mão dupla, vamos chamar assim, né? A glicogênese e glicogenólise. Então, os hormônios eles vão agir de formas antagônicas, tá? Se você tiver numa questão no pós-prandial, a insulina vai favorecer a produção. Se você tiver numa situação de jejum, não tendo insulina, o glucagon vai agir de forma positiva, tá bem? Só mais um detalhe, a glicogênese não tem glicogênio fosforilase. Se eu tiver na glicogênese, a enzima mais importante, aquela em que é regulada, que a insulina vai agir, é na glicogênio sintase, tá bem? Então, a glicogênio sintase, a sintase vem de produção, de síntese, tá bem? Então, a glicogênio sintase
ela é ativada pela insulina, tá vendo aqui, ó? E é inibida pelo glucagon. Bem? Já a glicogênio fosforilase, ela é ativada pelo glucagon e inibida pela insulina. Tá? Este quadro aqui, ele é o mais importante para você que estuda nutrição. Então, de tudo que eu falei até o momento, este ponto aqui é o fundamental que vocês saibam, tá bem? Bom, vou deixar aqui uma interatividade para que vocês, que ajude vocês a estudar esse metabolismo do glicogênio, tá? Então vamos analisar a proposição. Analise as vias metabólicas, a glicogênese e a glicogenólise e responda às alterações provocadas, né? Então, quando eu quero alterações provocadas, é como elas são reguladas, né? Então, como a glicogênese e a glicogenólise é regulada em uma pessoa com deficiência de insulina? Então, agora é falta, né? É uma condição que a gente poderia imaginar como sendo um diabetes. Bom, questão B, né? O ponto 2. Uma pessoa em jejum que esteja fazendo atividade física juntos, tá? O que vai acontecer com a glicogênese e com a glicogenólise, né? Que alterações são possíveis nessas duas vias, nesta condição aqui agora. Bem? Então, tentem resolver essas duas, proponham, façam um rascunho tentando responder a e a B, e na nossa aula presencial, que vai acontecer na terça-feira ou na quarta-feira de manhã, dependendo da turma, a gente resolve, comenta sobre essa interatividade. Faço aqui um convite para que vocês participem do chat no Google Classroom, né, e que venham à aula nossa, no horário de aula nosso, marcado já previamente, né? Algumas turmas terão aulas de terça-noite, outras turmas de quarta de manhã, que vocês participem delas no dia de aula. Bem? É importante essa participação. E até a próxima.